Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado pela primeira vez em 1967, 100 anos de solidão, é uma obra-prima do autor colombiano Gabriel García Márquez e um dos livros mais significativos da literatura latino-americana. Este romance mágico-realista conta a história da família Buendia ao longo de 7 gerações, na cidade fictícia de Macondo. A narrativa mistura elementos mágicos com a realidade crua de uma América Latina em transformação, pintando um retrato vívido e duradouro do isolamento humano, glórias e decadências. O livro não só captura a imaginação do leitor com sua linguagem poética e imagens surrealistas, mas também oferece profundas reflexões sobre a natureza do tempo, do destino e da existência humana. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fundação de Macondo e o estabelecimento da família Buendia. O livro inicia com José Arcádio Buendia, o patriarca, fundando Macondo, um vilarejo isolado que simboliza um novo começo, mas também prenuncia a solidão que se abaterá sobre a família. Ao longo de várias gerações, os membros da família Buendia lutam com suas paixões e ambições, enquanto enfrentam repetidos ciclos de prosperidade e desolação. A narrativa explora como o isolamento geográfico e emocional molda os destinos dos personagens, refletindo sobre o impacto das escolhas pessoais e da determinação irrevogável do destino. Em segundo lugar, realismo mágico. A fusão do real com o fantástico. Gabriel García Márquez é mestre em entrelaçar o real e o mágico, de modo que o extraordinário se torna parte do cotidiano dos personagens de Macondo. Este estilo, conhecido como realismo mágico, permite que Márquez explore temas como o tempo, a memória e a morte em um contexto que desafia as convenções da narrativa tradicional. Eventos sobrenaturais como chuvas de flores, a premonição de própria morte e personagens que não envelhecem são apresentados ao leitor com a mesma naturalidade que os fatos históricos e cotidianos. Em terceiro lugar, o tempo circular e a repetição de histórias. Uma das temáticas mais intrigantes de 100 anos de solidão é a noção de tempo circular, onde os eventos parecem se repetir dentro da família Buendia. Gerações seguem padrões similares de paixão, loucura e desventura, sugerindo uma inevitabilidade trágica, impulsionada tanto pela herança genética quanto pelas escolhas familiares. Essa repetição simboliza a luta constante contra a fatalidade e também uma crítica à incapacidade de aprender com os erros do passado. Em quarto lugar, o isolamento como tema central. O título do livro reflete o tema prevalente do isolamento. Cada personagem experimenta a solidão de maneira distinta, seja isolamento físico, como o fundador de Macondo, José Arcádio Buendia, que fica preso a uma árvore por anos, ou isolamento emocional, como seus descendentes que lutam para formar verdadeiras conexões humanas. O isolamento é ao mesmo tempo um reflexo do contexto geográfico, político e espiritual de Macondo, e uma metáfora da condição humana. Por último, as críticas sociais e políticas. Embora 100 anos de solidão opere em um reino de realismo mágico, não está alheio às realidades históricas e sociais da América Latina. Márquez utiliza o microcosmo de Macondo para explorar temas como o imperialismo, a exploração capitalista, o conflito político e a resistência cultural. A obra desdobra-se contra o pano de fundo de guerras civis, a chegada das companhias bananeiras estrangeiras e as lutas dos trabalhadores, oferecendo uma crítica incisiva das forças que moldaram a região. Em conclusão, 100 anos de solidão é uma obra essencial não só para os admiradores de literatura latino-americana, mas para todos que contemplam as complexidades da condição humana e a riqueza das tradições culturais. Este livro é particularmente recomendado para aqueles que apreciam uma narrativa que combina a realidade com o fantástico e oferece reflexões profundas sobre a história, a sociedade e a natureza humana. A sua leitura é capaz de expandir a compreensão sobre como as nossas heranças e ambientes moldam as nossas perspectivas e destinos, proporcionando uma melhor compreensão de nossas próprias vidas. Se você quiser apoiar Gabriel García Márquez, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!